E a gente fala agora sobre uma situação preocupante. No Brasil, milhões de meninas vivem sem infraestrutura e itens básicos para cuidados íntimos. Sobre esta situação, eu vou conversar agora com a representante auxiliar do Fundo de População da ONU no Brasil, Júnia Quiroga, diretamente de Brasília. Boa noite, Júnia. Boa noite. Você em Brasília e nós aqui no Nordeste, aqui em Aracaju. Pertinho, né? Estamos pertinhos. O online facilita, né? Obrigada pelo convite. Facilita tudo. Júnia, realmente é uma situação preocupante, né? Em maio, por exemplo, eu anotei aqui uns dados, o Fundo de População das Nações Unidas e o Fundo das Nações Unidas para a Infância lançaram um relatório que traça um panorama alarmante da realidade menstrual vivida por meninas brasileiras. Eu pergunto à senhora, essa situação enfrentada por milhares de garotas é chamada de pobreza menstrual. Quais são os impactos? Pronto, então, a pobreza menstrual, primeiramente, é importante dizer que, análoga a outras formas de pobreza, ela é multidimensional. Então, ela afeta as pessoas que menstruam, né, adolescentes e adultas, de múltiplas formas, principalmente na saúde, mas não somente. É algo que afeta a dignidade mesmo da pessoa. Um exemplo, claro, são meninas que deixam de frequentar a escola por dias seguidos e que reportam, né, a principal causa de saúde de ausência escolar para adolescentes é justamente afeta questões menstruais. Muitas vezes é a falta de condição de frequentar a escola quando está nesse período. Ô, Júnia, quais são os prejuízos futuros para essas meninas? Bom, eles são de muitas ordens, né? Está afetando a dignidade mesmo, né? Normalmente a gente tem né, para as pessoas com dificuldade de acesso aos insumos afetos à menstruação, absorvente, copinho, absorvente interno ou não, né, de pano ou descartável. O que acontece? Ela se esconde, né? Ela começa a esconder aquele período, fica mais inibida, mais insegura, mais estressada, e normalmente isso também se relaciona com a forma como ela vai encarar a sexualidade, com tabu, com dificuldade de conversa a respeito, dificuldade de lidar com o seu próprio corpo, sendo, portanto, uma provável causa, né, de, por exemplo, gravidez na adolescência, por exemplo, um conjunto de problemas de saúde, né, que podem surgir do uso de materiais inadequados, tipo papel enrolado, algodão, papelão, milho, coisas vegetais. Então, aquilo pode causar infecções, eventualmente bacterianas, e prejudicar, no limite, inclusive a fertilidade dessas mulheres. Isso só para falar de algumas das questões. Sim. Ô, Júnia, a senhora tem assim um levantamento de quantas meninas enfrentam esses problemas aqui no país, principalmente aqui em Sergipe? Eu gostaria que a senhora falasse também aqui do nosso estado. Sim, em Sergipe, assim como no Brasil, principalmente, né, Nordeste, mas na verdade, principalmente na região Norte, a gente tem alguns problemas que estão correlacionados com essa falta, né? Que são, por exemplo, a falta de um banheiro exclusivo, né? Banheiro dividido por sexos nas escolas, né? Que as adolescentes frequentam. Então, isso afeta na região Nordeste, por exemplo, 3,6 vezes mais do que a região Sudeste. Se for na região Norte, é 4 vezes mais do que a região Sudeste, e aí eu estou te falando na região Norte de cerca de 8,5% das escolas não têm condições adequadas, no Nordeste um pouco menos, mais perto disso também. Então, isso é parte desses indicadores, né? E como eu te disse, é um problema multidimensional, os indicadores são vários, mas eles abrangem a falta de saneamento, de água, moradia em residências sem banheiro, ou sanitário, ou sem chuveiro. A senhora acha que é falta de políticas públicas, Júnia, principalmente para crianças e adolescentes? Eu acho que também é falta de política pública, né? Assim, elas são absolutamente necessárias,
focando, por exemplo, né, o enfrentamento da pobreza multidimensional, então a elevação das condições de saneamento, mas é também a necessidade da gente encarar como sociedade, entre outras coisas com políticas públicas, a necessidade de diálogo sobre o corpo, sobre sexualidade, de acordo com a idade, né, com o que seja adequado para a idade, e garantir também acesso à informação de boa qualidade para essas adolescentes, né, e mulheres. Tá bom, Júnia, nós agradecemos a sua participação aqui no Jornal do Estado, da TV Atalaia. Júnia Quiroga, lá diretamente de Brasília. Muito obrigado pela sua entrevista, uma boa noite para a senhora, viu? Eu que agradeço. Boa noite. Grande abraço.